A realidade não é sólida. Aquilo que você percebe como fixo, estável e imutável é apenas uma interpretação criada por uma mente condicionada. Com estas palavras, quero abrir a porta para uma compreensão que poucos ousam explorar. Desde cedo nos ensinam que o mundo é como é, que o que vemos é o que existe e que nada pode ser alterado além do que nossas mãos conseguem transformar. Porém, raramente nos dizem que o que chamamos de realidade é um tecido dinâmico, flexível e profundamente moldado pela forma como pensamos, sentimos e vibramos por dentro. Não se trata de magia, nem de um otimismo vazio, mas de reconhecer a essência da existência. O mundo externo responde ao estado interno. Imagine por um instante que sua vida inteira seja como um rio. À primeira vista, a água parece fluir sozinha, seguindo a corrente, carregando folhas, galhos e tudo o que cai nela. Mas ao observar com calma, você percebe que essa corrente é moldada por algo mais profundo. As pedras no fundo, as curvas do terreno, a força invisível da gravidade. O mesmo acontece com você. O que experimenta no dia a dia não é resultado de algo rígido e imutável, mas de forças sutis que operam no seu interior. Seus pensamentos são como pedras que desviam o curso da água. Suas emoções como as curvas que determinam a direção. Sua energia como a gravidade silenciosa que sustenta todo o movimento. Quando essa percepção se instala, tudo começa a mudar. Você deixa de enxergar sua vida como uma sequência inevitável de fatos e passa a vê-la como uma obra em constante construção. Se continua acreditando que a realidade é sólida, permanece como espectador passivo, preso em cenas escritas por outros. Mas ao reconhecer que ela é maleável, descobre que é coautor da sua própria história. É nesse ponto que começa a verdadeira revolução. Compreender que nada está totalmente definido até que sua mente e seu coração deem significado e sustentação. Swami Chinmayananda costumava dizer que a maior escravidão do ser humano não está fora, mas na crença de que suas correntes são reais e inquebráveis. E se essas correntes forem apenas fumaça? E se os limites que você percebe forem apenas percepções, programações e hábitos repetidos? A física moderna, através dos estudos do campo quântico, já mostra que aquilo que chamamos de matéria sólida é composto, em sua maior parte, por vazio, e que até as menores partículas respondem à observação, ao simples ato de serem notadas. Isso significa que a realidade não apenas é menos rígida do que imaginávamos, mas também participa de um diálogo constante com você. Você já percebeu que, quando acredita profundamente em algo, começa a encontrar sinais disso em todos os lugares? Não é coincidência. O que acontece é que sua percepção se expande e seu campo vibracional atrai experiências compatíveis com essa frequência. Uma pessoa que vive convencida de que sempre será rejeitada acabará encontrando rejeição repetidas vezes, mesmo quando oportunidades de aceitação também estejam diante dela, apenas descartadas pela sua mente. Por outro lado, aquele que carrega a convicção de que a vida o apoia encontrará portas onde outros só veem muros. Isso não é sorte nem acaso, é a plasticidade da realidade respondendo à força que cada um sustenta dentro de si. É importante, no entanto, não confundir esse ensinamento com a ideia simplista de que basta pensar positivamente para que algo aconteça. Não se trata de frases bonitas, nem de negar sentimentos. Moldar a realidade exige coerência entre pensamento, emoção e ação. Se sua mente afirma "quero abundância", mas seu coração vibra medo de perder e suas atitudes refletem escassez, o resultado será bloqueio e frustração. A chave está em alinhar os 3 níveis: o que pensa, o que sente e o que faz. Só quando essas dimensões se entrelaçam é que o mundo responde com clareza. Permita-me compartilhar uma história breve. Um discípulo disse ao mestre: "Repito há meses afirmações de prosperidade, mas nada muda. Por quê?" O mestre, sereno, respondeu: "Suas palavras dizem prosperidade, mas seu coração vibra dúvida. É como plantar uma semente de manga e regá-la todos os dias com veneno. Não importa quantas vezes você repita que quer frutos doces,
Se a água que oferece está contaminada, a árvore não florescerá. A lição é simples. Não é o que você declara que molda a realidade, mas a energia que realmente sustenta dentro de si. Por isso, ao iniciarmos esta jornada, convido você a questionar as bases daquilo que sempre tomou como certo. Não peço que acredite em mim cegamente, mas que observe sua própria vida com novos olhos. Perceba os padrões que se repetem, reconheça as emoções que mais alimenta e veja como seu estado interior se reflete nas experiências que atrai. A realidade não é sólida, é maleável, plástica e sensível à sua vibração. Quanto mais compreender isso, mais perceberá seu poder de transformar o que hoje parece impossível em algo realizável. Antes de encerrar este primeiro bloco, quero lhe fazer um convite especial. Este canal foi criado para explorarmos juntos esses mistérios e compartilhar ferramentas que ajudem você a assumir o leme da sua experiência. Se o que ouviu até aqui ressoou com você, inscreva-se e ative as notificações. Assim, poderemos aprofundar esses ensinamentos e, principalmente, você poderá se juntar a uma comunidade que busca expandir a consciência. Sua jornada está apenas começando e quero caminhar com você em cada etapa. Imagine por um instante que tudo o que você percebe não passa de um eco daquilo que já sustentou em seu interior. Quando a mente humana fica presa à rigidez do que é tangível, esquece que a realidade se comporta muito mais como um campo fluido do que como uma rocha sólida. É como viver dentro de um rio acreditando que ele é uma muralha de concreto inamovível. A água flui, se transforma, responde ao leito que recebe. E ainda assim, ao insistir em vê-la como algo fixo, você se condena a viver limitado por uma ilusão que nunca foi real. Vale a pena, então, se perguntar: quantas vezes você sentiu que a vida parecia repetitiva, como se o empurrasse a reviver os mesmos problemas, decepções e obstáculos? Isso não acontece por acaso. Esses padrões são o reflexo de crenças mantidas ativas, como programas silenciosos rodando no fundo da mente. A maioria acredita que precisa primeiro ver uma mudança fora, para então sentir algo diferente dentro. Mas a verdade é o contrário. É a vibração que você sustenta que reorganiza o campo quântico e faz o invisível se tornar visível. Swami Chinmayananda dizia: o mundo que você vê é o espelho da mente que o interpreta. Mude sua interpretação e o espelho mostrará outro reflexo. Essa lição simples e profunda revela por que tantas técnicas de manifestação parecem falhar para alguns, porque não basta repetir frases ou imaginar cenários. O essencial é transformar a estrutura interna que sustenta sua vibração. Não se pode plantar sementes de manga esperando colher maçãs. Da mesma forma, não se pode cultivar pensamentos de medo, escassez ou dúvida e esperar colher abundância, liberdade ou plenitude. Aqui está algo que quase ninguém revela. A realidade não responde ao que você diz querer, mas ao que você realmente é de forma contínua. Se você repete mentalmente, quero prosperidade, mas no íntimo acredita que não merece ou que ela nunca chegará, o que emite não é o pedido superficial, mas a vibração real de negação do merecimento. Por isso, a prática não é pedir com mais força, e sim alinhar seu interior até que o que pensa, sente e se tornem coerentes. Pense agora nesta metáfora. A realidade é como um sonho lúcido. Quando você sonha sem perceber que sonha, os acontecimentos parecem estar fora do seu controle. Você apenas reage. Mas quando se dá conta de que está sonhando, de repente pode voar, mudar o cenário, conversar de outra forma com os personagens. O poder nunca esteve no cenário onírico, mas na consciência desperta dentro do sonho. O mesmo vale aqui. Quando espiritualmente adormecido, você vê a realidade como fixa. Ao despertar, descobre que pode moldá-la. Nesse despertar, há um ponto crucial: sustentar a nova vibração, mesmo que as evidências externas ainda não tenham se transformado. É aí que muitos tropeçam, pois sem ver resultados imediatos, retornam ao velho estado de dúvida e reforçam a ilusão de solidez. Lembre-se, a realidade é maleável, mas carrega inércia,
como uma grande roda que começa a girar. Se você empurra um pouco e para, ela não se move. Mas se persiste, chega o momento em que o movimento se mantém sozinho. Colocando de outra forma, cada vez que você escolhe um pensamento coerente com o que deseja, cada vez que se mantém na vibração adequada, está abrindo um novo caminho na mente quântica. Com o tempo, esses caminhos se transformam em verdadeiras autopistas por onde a energia circula com facilidade. Quando isso acontece, a realidade externa não tem escolha, senão se alinhar à nova configuração interna. Quero que neste ponto você sinta claramente que sua vida não é uma sequência de fatos aleatórios, mas uma dança de energia que responde à sua música interior. Se a melodia é de medo, surgirão cenários que ressoam com medo. Se é de confiança, aparecerão oportunidades que confirmam essa confiança. Se é de amor, todo o campo se reorganiza para devolver-lhe amor nas formas mais inesperadas. E aqui está a verdade disruptiva. Você não precisa criar nada novo lá fora. Tudo já existe no campo das infinitas possibilidades. O que acontece é apenas uma sintonia, como mudar a frequência de um rádio. Ao ajustar sua frequência interna, você muda de estação e começa a experimentar outra realidade que já estava disponível. Não é magia. É física espiritual em ação. Quando aceitamos que a realidade não é algo rígido, começamos a perceber que tudo ao nosso redor funciona como um palco em constante transformação, moldado pela energia que emitimos. É como se estivéssemos vivendo dentro de uma tela, onde cada pensamento, emoção e palavra se torna um traço de pincel que vai dando forma à nossa experiência. O curioso é que a maioria das pessoas pinta sem perceber que está segurando o pincel. Reproduzem os mesmos padrões, alimentam os mesmos medos, reagem de forma automática e depois se espantam porque nada em suas vidas muda. A mente condicionada cria uma sensação de rigidez. Sempre foi assim, sempre será assim. Mas isso não passa de uma história repetida tantas vezes que pareceu ganhar força de verdade. Agora, imagine por um instante que tudo o que você percebe funciona como um videogame. Na tela, os muros parecem intransponíveis, os caminhos já traçados, as imagens sólidas. Mas no fundo, tudo não passa de informação processada em tempo real. O mesmo acontece na vida. O que chamamos de matéria é, em sua essência, energia organizada de uma forma específica. O problema surge quando esquecemos que esse código pode ser reprogramado. Não se trata de negar a existência das coisas, mas de lembrar que por trás de cada forma existe um campo invisível que responde à consciência. As tradições espirituais mais antigas já apontavam para isso. Nos Vedas, falava-se em Maya, a ilusão da solidez. Os sábios diziam que o mundo era como um sonho coletivo e que despertar era compreender que a consciência é o verdadeiro arquiteto da experiência. Hoje, a própria física quântica traz indícios semelhantes. Partículas subatômicas não são objetos fixos, mas possibilidades que só se tornam algo definido quando são observadas. Isso significa que a consciência não é apenas espectadora da realidade, mas um agente ativo em sua criação. E o que acontece quando você realmente entende que aquilo que parece sólido não é? Você recupera o poder de escolher. O medo deixa de ser uma prisão de aço e passa a ser apenas uma cortina de fumaça que pode ser atravessada. A escassez deixa de ser um muro inamovível e se revela como um padrão que pode ser ressignificado. Relações que pareciam condenadas a repetir-se de forma dolorosa se mostram como reflexos das próprias crenças internas e, portanto, passíveis de transformação. Você descobre que o mundo ao seu redor é um espelho flexível que responde diretamente à qualidade da sua vibração. Mas atenção, não basta compreender isso apenas no nível intelectual. Se você ouve essas palavras e as guarda apenas como mais uma ideia interessante, nada vai mudar. O segredo está em trazer essa compreensão para o cotidiano. É observar com clareza qual história você tem repetido em sua mente. Quais frases você costuma dizer automaticamente? Quais emoções visitam você com mais frequência?
Que imagens internas você alimenta quando pensa no futuro? Tudo isso é material criativo. Cada reação emocional funciona como um comando enviado ao campo que organiza a sua realidade. Se continuar emitindo as mesmas ordens, continuará recebendo os mesmos resultados. É aí que entra a prática consciente. Uma técnica poderosa é passar a enxergar cada situação como algo maleável, mesmo quando parece sólida. Por exemplo, diante de uma dívida, em vez de afirmar para si mesmo, isso é impossível de resolver, você pode lembrar-se de que isso é informação que pode ser reorganizada. Então, em vez de investir energia no medo, começa a alimentar imagens de solução, fluidez, abundância, surgindo de formas inesperadas. O mesmo vale para a saúde. Em vez de repetir "meu corpo está doente", você passa a tratá-lo como energia em constante reorganização, capaz de se curar. Isso não é fantasia. É participação ativa no tecido invisível que sustenta o visível. Outro ponto essencial é compreender que a emoção é o combustível da intenção. Não adianta repetir afirmações de maneira mecânica. É preciso senti-las vibrando dentro de você. Quando alguém diz "sou próspero", com o coração tomado pelo medo, o campo não capta a frase, mas a vibração do medo. Já quando você consegue sentir a abundância, mesmo que por um instante, planta uma semente que o campo reconhece como um comando real. É por isso que se diz que a fé move montanhas. Fé não é crença cega, é a certeza vibrante de que a realidade não está gravada em pedra, mas desenhada na areia, pronta para ser moldada. Compreender isso também revela a importância de se cercar de estímulos que reforcem o seu poder. O ambiente, as conversas e até mesmo as imagens que você consome influenciam diretamente a sua vibração. Se você passa o dia repetindo notícias de medo e escassez, o que acha que está alimentando em seu campo? É por isso que tantos mestres sugerem a criação de rituais diários, meditação, escrita de intenções, visualizações, práticas de respiração. Não porque esses hábitos mudem a realidade de forma direta, mas porque afinam sua frequência e abrem caminho para novas possibilidades. E talvez você se pergunte, se isso tudo é verdade, por que a maioria das pessoas continua presa ao mesmo cenário? A resposta é simples, porque esqueceram que estão sonhando. A ilusão da solidez é tão convincente que poucos ousam questioná-la. Mas você já está questionando. Você já começou a enxergar além do véu. E esse pequeno movimento de consciência é suficiente para começar a dobrar o aparente aço da realidade até descobrir que, na verdade, ele sempre foi barro macio em suas mãos. E assim, chegamos à conclusão mais poderosa. A realidade não é um muro fixo que limita sua existência, mas um rio que responde à direção que você dá por meio da sua atenção, da sua intenção e da sua vibração. Pense em todas as vezes em que acreditou que algo era impossível e, no entanto, uma simples abertura de consciência mudou completamente o rumo da sua vida. Talvez você se lembre de uma conversa despretensiosa que abriu uma oportunidade profissional, de uma coincidência inesperada que resolveu um problema ou de um encontro que transformou sua história. Nada disso foi acaso. Foram respostas do campo da consciência, mostrando que o invisível sempre atua a seu favor quando você se permite alinhar com uma visão mais ampla. A ciência começa pouco a pouco a confirmar o que os antigos sábios já intuíram. A matéria não é tão sólida quanto parece. As partículas surgem, vibram e desaparecem em um oceano de infinitas possibilidades. Isso significa que mesmo quando seus olhos veem um limite, sua mente e seu coração podem abrir um caminho. Viver a partir dessa compreensão é ousar sair do roteiro automático que a sociedade impõe e escrever o seu próprio. É olhar para o mundo não como uma escultura pronta e acabada, mas como argila moldável. E cada pensamento que você sustenta, cada emoção que escolhe nutrir, é como a mão invisível que dá forma a essa argila. Mas surge então a verdadeira prova. O que fazer quando a realidade não muda de imediato? O que acontece quando você planta uma semente e não vê o broto surgir da terra?
É nesse ponto que muitos desistem e voltam ao velho padrão de descrença. Porém, a paciência, a constância e a fé, não a fé cega, mas a fé ativa, são os nutrientes do processo criativo. Não se trata de esperar de braços cruzados, mas de viver como se o mundo que você deseja já fosse real. É caminhar com a certeza de que o invisível está se organizando a seu favor, mesmo quando os sentidos ainda não confirmam. Essa é a prova do verdadeiro alquimista da consciência. Sustentar a visão além da ilusão da imediatidade. É justamente nos momentos de aparente vazio que a semente mais fértil é plantada. Porque é aí que você demonstra ao universo que sua fé não depende de provas externas, mas nasce da sua conexão interior. Quando consegue manter coerência entre pensamento, emoção e ação, começam a surgir pequenas rachaduras na antiga realidade, sinais de que algo novo está sendo gestado. Uma ligação inesperada, uma sincronicidade impossível de ignorar, uma intuição que o leva ao lugar certo, na hora exata. E pouco a pouco, como a névoa que se dissipa, a nova forma aparece, aquela mesma que você já vinha sustentando dentro de si. Agora imagine como seria sua vida se você aplicasse isso de forma consciente todos os dias. Não como um exercício isolado, mas como seu modo natural de existir. Acordar a cada manhã, não para reagir ao barulho externo, mas para escolher conscientemente a vibração com a qual vai caminhar. Respirar fundo, agradecer pelo que já existe no plano invisível e agir em sintonia com essa frequência. Essa prática não apenas transforma sua própria experiência, mas eleva também aqueles que convivem com você. Porque a consciência expansiva é contagiosa. Quando alguém ousa viver com essa certeza, abre espaço para que outros também se lembrem do seu poder. É nesse ponto que tudo se conecta: o espiritual, o prático, o individual e o coletivo. Cada vez que você decide enxergar a realidade como algo moldável, contribui para a criação de um mundo onde mais pessoas se sintam livres para imaginar e manifestar. Sua transformação pessoal se torna faísca para a transformação global. Não é preciso gritar nem convencer ninguém. Basta viver. Porque a vibração fala mais alto do que qualquer discurso, e sua coerência é a mensagem mais clara que o universo pode receber. Por isso, o convite é direto. Pare de esperar que a realidade externa lhe dê permissão para acreditar. Tenha a coragem de acreditar primeiro, sentir primeiro, viver primeiro. A solidez do mundo é apenas uma ilusão da percepção, uma projeção que nasce do interior da sua consciência. E ao lembrar disso, você recupera a chave que sempre esteve em suas mãos. Não é necessário quebrar muros, basta perceber que eram feitos de fumaça. O que antes parecia impossível começa a fluir. O que parecia distante se aproxima. O que parecia rígido se torna flexível. Tudo porque você mudou a vibração a partir da qual está criando. Se chegou até aqui, é porque uma parte de você já sabia disso e apenas precisava se lembrar. Você não está lendo ou ouvindo estas palavras por acaso. A própria vida o trouxe até este ponto para que desperte seu poder criativo com mais clareza do que nunca. Leve com você esta certeza. A realidade não é sólida e você é muito maior do que já imaginou ser. Comece hoje, ainda que com um pequeno passo, ainda que com um novo pensamento repetido em silêncio. Cada ato consciente é como um martelo que abre espaço na velha estrutura e permite que a luz do novo entre. E antes de encerrar, quero lhe fazer um convite especial. Se esta mensagem ressoou com você, junte-se à nossa comunidade assinando o canal. Aqui não compartilhamos apenas ideias, mas uma jornada de expansão, onde cada história, reflexão e experiência se transforma em inspiração para todos. Sua voz também é importante, então deixe nos comentários qual parte deste conteúdo tocou seu coração ou qual experiência pessoal confirma o que exploramos aqui. Seu relato pode ser exatamente a faísca que outra pessoa precisa para despertar. Lembre-se, a realidade não é sólida e o poder de moldá-la está em você. Transforme isso em sua prática, em sua arte, em seu presente para o mundo. Inscreva-se, compartilhe sua experiência e caminhe conosco por esse caminho onde o impossível deixa de existir,
porque, juntos, estamos descobrindo que o universo é muito mais maleável do que nos fizeram acreditar. E o mais incrível, ele está apenas esperando sua intenção para começar a dançar com você.